Salve, rapaziada. Fazer um videozinho aqui agora de Era Vargas em 5 minutos. Bora lá. A Era Vargas, ela durou de 1930, depois da Revolução de 30, até 1945, que foi quando Vargas foi deposto. A Revolução de 1930 ela estava inserida no contexto do sistema oligárquico no período do café com leite. A República do Café com Leite era quando o estado de São Paulo e Minas Gerais eles revezavam os presidentes. O estopim para a revolta de 30 foi quando o presidente Washington Luiz ele indicou um candidato paulista em vez de um candidato mineiro. Assim ele quebrou o acordo da República do Café com Leite. Dessa forma, houve um grande descontentamento dos mineiros, né? Aí eles lançaram Getúlio Vargas como um candidato à presidência para concorrer com os paulistas. Porém, a disputa presidencial entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes acabou com a derrota de Getúlio. Em 1930, o vice de Getúlio Vargas, que era o João Pessoa, ele foi assassinado. E isso serviu para a chapa eleitoral do Getúlio Vargas usar para derrubar o governo. Por causa disso, a revolta durou mais 3 semanas e culminou na queda do Washington Luiz e na presença do Getúlio Vargas. A Era Vargas ela pode ser dividida em 3 fases: a do governo provisório, do governo constitucional e do Estado Novo. O governo provisório ele foi a fase em que o Vargas ele iria organizar uma Assembleia Constituinte que ia elaborar uma nova Constituição. Essa fase ela foi marcada por medidas centralizadas, como o fato de ele ter dissolvido o Congresso e adiado as eleições. Atendendo às demandas paulistas, ele promulgou a Constituição de 1934, que contava também com o direito ao voto para as mulheres. Durante essa fase, o Getúlio Vargas ele comprou milhares de sacas de café e incendiou todas elas. Assim, ele valorizava o produto do café aqui no Brasil. Indo agora para a fase do governo constitucional, vemos uma maior radicalização da política no Brasil, com grupos como a AIB e a ANL. A AIB ela era de extrema direita e ela tinha inspirações fascistas. Já a ANL ela tinha pensamentos comunistas e ela era antifascista. A intentona comunista ela ficou marcada na história do Brasil. Ela foi quando a ANL ela tentou tomar o governo, mas foi sem sucesso esse avanço. Com o fracasso da intentona comunista, Vargas usou disso para aumentar sua centralização. E assim ele criou o Estado Novo. Na criação do Estado Novo, ele elaborou um documento falso que falava sobre uma conspiração comunista no país. Assim, ele deu um autogolpe e ele instalou um regime ditatorial no Brasil. O Estado Novo ele foi a fase em que foi implantado o regime ditatorial no Brasil e ele contou também com a censura e também menor liberdade civil para a população. Assim, ele aumentou seu poder. No Estado Novo, ele não precisava da aprovação do Legislativo. Assim, ele governava usando decretos-lei. Também durante o Estado Novo, houve a criação do salário mínimo e também da consolidação das leis trabalhistas. O governo ele utilizava de propaganda para ressaltar o regime e também não contava com opiniões contrárias. O meio de propaganda era chamada A Hora do Brasil. O enfraquecimento do Estado Novo ele tem relação com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E isso levou a um pedido de uma nova eleição. Então, Vargas, em 1945, ele decretou uma nova eleição e ele foi deposto, porque ele já estava pressionado. Vale lembrar que durante o Estado Novo, Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, porque no seu governo, uma das mais importantes conquistas da classe mais pobre do Brasil, da população mais pobre, foi alcançada, como a carteira de trabalho, férias, o direito a afastamento, previdência social e a carga horária máxima. Porém, mesmo com isso, o governo ainda teve muitas críticas, porque foi na Era Vargas que a base do capitalismo industrial se formou, gerando grandes fortunas e profundas diferenças entre os ricos e os pobres no Brasil, tendo assim maior desigualdade social. É importante falar também que houve o movimento queremista, que foi quando o Vargas voltou com a democracia aqui no Brasil e aí abriu novas eleições, o povo ainda queria que ele continuasse no governo. Aí teve um movimento queremista que acreditava que, torcia para ele continuar no governo e teve o seu principal lema como Queremos Vargas. Só que o movimento queremista ele não adiantou muito e realmente houve as eleições, ele foi deposto, tudo mais. Só que a postura dele de democrata, que era a favor do povo, da democracia, ainda garantiu para ele uma próxima eleição, ainda garantiu para ele um segundo mandato, que foi quando ele se suicidou no final. Só que isso é assunto para outro vídeo, rapaziada. Tamo junto.